Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast e hoje estamos com ela, que é jornalista e especialista em mídia, política e sociedade. Atua em campanhas públicas desde 2020 e é consultora de comunicação de imprensa. Seja muito bem-vinda, Letícia Teixeira. Obrigada, gente. Adorei o convite. Estou muito animada. A gente que agradece de você estar aqui e eu queria já começar perguntando como que é atuar em campanhas políticas, né? No meu caso, é uma atuação 100% voluntária, né? Eu faço isso desde 2020, atuando em campanhas e mandatos de deputados federais daqui de São Paulo. E é isso, é um trabalho que é 100% voluntário, que tem muito a ver com o meu amor pela política. Não é algo que eu faço de maneira remunerada, então eu faço em momentos de tempo livre ou quando eu posso, de acordo com a minha disponibilidade. E tem me dado uma bagagem muito legal, né? Até na minha especialização, você falou um pouquinho dela, só para explicar. Eu faço pós aqui na FESP, em São Paulo, sobre esse tema. E essa é a maneira que eu atuo. E, além disso, eu sou jornalista e aí tenho, né, uma profissão voltada aí nesse atendimento à imprensa, Tudo se consultoria de liga, né? comunicação. E tenho, digamos, esses trabalhos paralelos dessa maneira. Nossa, que legal. E então, essa vontade de atuar totalmente voluntariamente, né, para campanhas, veio pela sua paixão pela política, né? Veio. A minha paixão pela política, ela existe desde muito cedo. E aí eu senti em algum momento aquela angústia, aquela sensação de que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas e que a participação política podia ser uma forma, uma maneira de fazer isso. E aí eu comecei a me aproximar desse mundo, eu sempre gostei de conversar sobre isso, sempre foi um assunto muito aberto em casa. E por causa disso, eu comecei a me aproximar mesmo desses mandatos, que são mandatos muito sérios, mandatos muito comprometidos, e trabalhar com isso de uma maneira mais ativa e mais atuante, tá? E eu queria saber, essa sua paixão pela política, né, que você falou que desde sempre, ela teve a ajuda da escola, influência da escola, ou não teve nada a ver, né? Olha, eu acho que a escola, nenhuma escola está 100% preparada para lidar de maneira suficiente com política. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E sempre queria muito entender dos assuntos que estavam no mundo, assim. E as escolas, em geral, ensinam política, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar claro desde já. Só que é uma política muito baseada no conhecimento histórico, no conhecimento teórico, focado muito no ensino de história. E eu sempre tive um caminho de querer entender muito mais o que estava acontecendo hoje no mundo. Em vez do passado, né? De entender a atualidade. É claro que você tem que, para você entender isso, você tem que ter uma referência histórica de bagagem. Sim. Mas eu sentia essa desconexão com o colégio nesse lugar, né? Por exemplo, isso que eu estudei em colégio particular, e mesmo assim eu sentia essa desconexão, né? E uma coisa interessante que eu acho que é legal de comentar. Em colégio, eu não sei como funciona, até depois você pode me contar um pouco mais de como funciona, se você já viu isso, mas em colégio particular a gente tem muito Grêmio Estudantil, Ah, que é sério? um movimento que deveria ser uma primeira iniciação das pessoas com isso, assim. Só que no meu colégio, o Grêmio era um espaço para que as pessoas pudessem criar seus grupinhos e panelinhas e se sentir populares. Panelinhas, né? O Grêmio nunca foi um lugar de discussão política. Sempre foi um lugar dos populares, né? Querendo ou não. E eu acho que essa é uma forma, por exemplo, de você trazer educação política para a escola de um jeito muito melhor. Você educar as pessoas sobre o Grêmio, os alunos sobre o Grêmio. O sobre Grêmio o que é o como Grêmio. se fosse a política, né? Hoje, querendo ou não, é a política, né? Porque, por exemplo, no meu fundamental, é que agora no meu ensino médio tem o Grêmio, mas não fazia como meu fundamental, que o meu professor de história, ele fazia chapas, a cada 2 anos, não lembro muito, fazia chapas, e a gente debatia.
E era muito incrível, era legal. Pena que no meu ano, né, quando eu fui eleger, ó, já tá. No meu ano, né, quando eu fui criar a chapa com uma colega minha, não teve debate, né? Infelizmente, que a gente ganhou por WO. Mas ele tentava trazer isso, né? Tentava juntar tudo isso para que a gente soubesse, né? Ele falava de política e tal. Eu acho muito legal isso. No meu colégio nunca teve um debate nas eleições do Grêmio. Nunca. Nossa. Nunca teve uma discussão séria de propostas, por exemplo, numa eleição de Grêmio. Então, é uma maneira interessante de você trazer a política para o dia a dia do aluno. Eu senti falta disso no colégio, eu acho. Foi o que mais me faltou. Mas o Grêmio é meio que o protagonismo do aluno e um pouco da educação democrática, talvez? Ou não? De ter essa educação democrática e de ter essa referência do que faz de verdade um Grêmio. Por que um Grêmio existe? Exato. Ele existe para ser uma conexão dos alunos com a voz escola, do aluno, a voz né? do aluno, para ter essa parte democrática mesmo. E o Grêmio é uma ferramenta maravilhosa para a gente trazer educação política. Exato. Porque ele é uma mini representação, por exemplo, do que é um mandato, uma chapa. A pessoa vive ali na prática, exatamente, né? exato. E o ruim é que muitas, lógico, não pode generalizar, mas muitas das escolas, elas não, a gestão escolar em si não dá tanto apoio para isso, né? Principalmente, acho que na escola particular, que eu já ouvi bastante pessoas falando, não tem muito protagonismo do aluno, não tem, até tem, mas não da mesma maneira que uma escola pública teria, né? Não, a escola particular, ela tem eu sinto, falando da minha experiência, tá? Uma educação mais tradicional, digamos. É uma educação muito focada no o que eu tenho que aprender em português, o que eu tenho que aprender em matemática. Do resultado, né? E do resultado da nota ali, e da prova, e do que aquilo vai se representar para a escola em relação à nota. Não existe, por exemplo, projetos que engajem o aluno a coisas que ele gosta. Educação política. No meu caso, eu sou jornalista. Eu ia amar ter feito um jornal do colégio, por exemplo. Não teve. Então, é muito. Eu acho que, além de toda a questão de educação política que a gente vai falar mais para frente, muito essa coisa estrutural de trazer o aluno para aquilo que ele é bom, para aquilo que faz sentido para ele. Gosta, o que ele quer, né? E por que você acha que política na escola, falar sobre política na escola, geralmente é um tabu, né? Porque acho que muitas pessoas têm medo, não falam. Por que você acha isso? Eu acho que tem muito a ver com o ambiente polarizado que a gente vive hoje no Brasil, porque a gente vive num ambiente em que existe um nós contra eles gigantes, né? Em que as pessoas reduzem o debate político às pessoas que estão na política, à ideologia do A ou à ideologia do B. Mas ensinar política na escola, na verdade, não deveria ser sobre isso. Deveria ser sobre muitas outras coisas de formação cidadã, assim. E eu sinto que existe a formação política na escola, como eu já falei, muito voltada à formação histórica, mas ela não traz o que aquilo importa para o aluno. Porque o aluno ele precisa entender que a formação política dele tem muito a ver com o que faz um vereador. Com quem eu devo reclamar quando a minha linha de ônibus não funciona. Quem eu procuro quando o atendimento no postinho de saúde não está funcionando. Ela não fala sobre. Falei exatamente como você falou, de modo historicamente, né? E aí, quando a gente tem educação. O que falta na educação política é isso, é essa parte mais concreta da política, né? Porque, por exemplo, quando a gente está falando de uma UPA, de uma unidade de saúde, de um postinho, a gente está falando de algo que é responsabilidade da prefeitura. Exato. Quando a gente está falando do metrô, a gente está falando de algo que é responsabilidade do governo do estado. Ter essas referências, por exemplo, nos ajuda a saber quem procurar, quem cobrar, o que eu faço, o que eu procuro, o que faz um vereador, o que faz um deputado, por que o que está sendo discutido por aquele deputado em Brasília, por exemplo, é tão importante para a minha vida. Como que eu posso contribuir com isso? O que isso vai mudar quando eu acordar amanhã para trabalhar? É essa parte mais concreta da política que falta. E que as pessoas têm medo de discutir justamente por causa desse ambiente polarizado que a gente vive do nós contra eles. E eu acho que, não sei, né? Pode ser que eu não tenho tanto, eu não sei muito sobre, né? Porque, por exemplo, a minha escola também não fala, né? Eu acho que se o Estado,
por exemplo, se o Estado ele investisse mais na educação, talvez teria mais, talvez teria mais, como é que eu posso dizer? Talvez eles falariam mais da política, porque a gente veria que o Estado ele investe mais e ele como se fosse um apoio para a escola e falaria mais. Eu acho que tem esse ponto, sim, que eu acho que falta não só investir mais na educação, mas investir mais na educação cívica e política e midiática nas escolas. Eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que existe também uma questão cultural de não se fala sobre política no Brasil, por causa dessa questão de discurso de ódio, de medo de estar doutrinando, medo do que o professor pode falar ou não, medo de falar e ser mal interpretado, ou de receber uma ligação na escola do pai reclamando que falou ou não. Então, eu acho que tem uma mudança que é cultural que precisa acontecer, mas tem também uma mudança de investimento e de priorização desse tipo de educação nas escolas. Isso é uma coisa que são duas coisas que caminham juntas, tá? E de ter, e eu acho também de ter um professor que tenha uma formação e que ele esteja qualificado para falar de política de uma maneira que faça mais sentido para o dia a dia do aluno. Talvez até uma própria matéria para isso, né? Para falar sobre políticas, né? Por exemplo, políticas públicas. Eu acho que uma maneira de você falar sobre política e de ter uma matéria que fale sobre política sem ter que ser necessariamente, sei lá, educação política ou educação cívica, porque eu acho que isso pode assustar as pessoas, elas podem achar vai doutrinar meu filho, ou vai colocar a ideia de X ou de Y na cabeça da pessoa. Não, eu acho que é você falar de atualidade. Exato. Do que está acontecendo no mundo, de você ensinar o aluno e trazer para o aluno o dia a dia de vamos ler uma notícia? Vamos abrir aqui um site de um jornal sério para a gente olhar uma notícia? Vamos ouvir uma análise? Vamos ouvir um podcast, analisar junto? Ou até vamos ver um filme que traga mais esse retrato de política, da vida real, da vida atual das pessoas e trazer isso para discussão? Talvez seja a melhor forma, ao meu ver, da gente abrir esse debate de educação política sem ter que necessariamente ter uma matéria para isso. Eu acho que muitos professores, eles talvez têm medo, né? E eles não, na maioria das vezes, eles nem podem falar sobre política, né, nas escolas. O que você acha disso? Eu acho que eles não deveriam poder falar de pessoas políticos, tá? De ideologia do A ou do B. A ideologia dele, né? Ou dele, ou do político A, ou do político sim. B, do que o político A acha, do que o político B acha. Mas falar sobre o que é democracia, sobre como funciona, como funciona institucionalmente a nossa política, do que é os três poderes hoje, de como eles atuam, de o que existe na prefeitura e o que é missão de cada um. Isso deveria ser importante a gente falar. Eu acho que o professor, sim, ele tem esse receio de falar, e aí, para evitar isso, ele fica muito na perspectiva histórica, que é a perspectiva de o que foi o imperialismo, o que foi a ditadura, né? como foi a transição, o que foi o coronelismo, o que foi a República Café com Leite, ou a proclamação da República. E aí falta só essa conexão com o modelo, com o que a gente vive hoje. Porque muito do que a gente vive hoje tem essa explicação histórica. Falta só mesmo essa conexão, essa ligação com os tempos atuais. Muitos não sabem que talvez a gente pode ter acesso a um monte de coisas da política e. Ai, peraí, me perdi no raciocínio. Acesso à informação e às vezes só fala da boca para fora, né? Eu acho que tem uma questão aí que é o acesso à informação sobre política não é acessível nem para gente, nem para mim como jornalista, nem para o professor, por exemplo. Se você quer achar um projeto de lei no site da Câmara, por exemplo, é super difícil de encontrar. Quando você encontra, é uma linguagem super técnica, que às vezes nem eu entendo. Às vezes eu preciso pedir ajuda para um
um cientista político, ou para um colega jornalista para ele me ajudar a decifrar aquilo, ou para um jurista, se é algo mais técnico de direito. Então, existe essa dificuldade da gente ter acesso a assuntos da política até no cotidiano. Imagina na escola. Exatamente. Você não ensina um aluno, por exemplo, se ele quiser saber como que está um projeto de lei, onde ele tem que procurar. Ou como eu faço para saber o que um deputado votou, ou como ele votou. Você precisa entrar no site da Câmara, procurar na sessão do dia, entrar ali na lista de deputados, entender qual foi a pergunta. É muito complexo. Então, se a gente luta para ter essa informação, como que eu vou passar isso para o aluno de uma maneira fácil? Então, também existe essa dificuldade estrutural aí da gente conseguir ter acesso a essa informação de uma maneira muito rápida. E aí o que acontece? A gente cai em fake news. Muitas fake news, né? Muita fake news. E aproveitando isso o que é difícil acesso, até para você que é jornalista, você acha que isso é porque a política é realmente algo muito, como é que foi a palavra que você usou? Inacessível? É inacessível. Você acha que é porque a política ela é realmente algo bem grande, bem, ao mesmo tempo que é bem grande, bem complexo? Não sei se estou falando certo, né? Ou é porque realmente o governo ele não quer que a gente saiba de tais informações? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, primeiro, as grandes discussões ocorrem em Brasília, muito longe da vida das pessoas. Isso atrapalha, porque isso torna, de alguma maneira, blinda o sistema e faz com que as pessoas não parem para olhar o que está acontecendo lá, quando a vida real aqui é muito mais importante. Quando correr para pegar o ônibus é muito mais importante. Então tem isso, e tem uma questão que é, se eu não tenho acesso, é mais fácil de me manipular. É mais fácil de me fazer achar que aquilo é o caminho. Então existe um sistema que ganha com o fato de que as pessoas não têm acesso tão fácil a essa informação. Isso atrapalha com que a gente até consiga distinguir o que é ou não o que é real ou não. Porque aí a gente fica refém, por exemplo, do que a mídia está tratando. Então, se a mídia ou a opinião pública considera aquele assunto relevante, ótimo, a gente vai conseguir ter acesso àquela informação e tratar daquele assunto. Enquanto aquela informação não se torna relevante o suficiente para estar na mídia, estar nos jornais do dia, estar viralizando nas redes sociais, a gente não consegue ter acesso tão fácil àquilo. Não vai saber, né? E geralmente cria muita fake news, né? Como você Exato. falou. E aproveitando o assunto da fake news, como que a gente pode evitar cair nessas fake news? Será que a curiosidade, o pensamento autocrítico? Eu acho que pensamento crítico é bem importante. Então, hoje a gente tem um mecanismo que a informação, ela, ao mesmo tempo que a informação qualificada é muito difícil de encontrar, tem muita informação que circula com uma velocidade muito rápida em qualquer lugar. Então a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente tem muita dificuldade de fazer o filtro, né? Então eu acho que a primeira coisa é, você recebeu aquilo no WhatsApp, não acredita imediatamente naquilo ali, porque hoje até com inteligência artificial, gente, Exato, dá para você fakear qualquer coisa, para até a voz você de uma pessoa, né? mudar a voz de uma pessoa, para você criar um vídeo do zero dizendo qualquer baboseira. Então eu acho que a primeira coisa é, tá, eu recebi esse conteúdo aqui, essa informação. De onde ela veio? Ela tem uma fonte? Ela veio de algum lugar que eu conheço? Ela veio de um jornal que passa todos os dias e que é um jornal com alta credibilidade. Beleza, eu posso começar a acreditar naquela informação ali. Não, ela veio, às vezes uma informação vem de um deputado, como aconteceu com o Nicolas, por exemplo, que soltou uma informação ali nas redes dele. Existe uma palavra que é viés, né? Que é qual que é o que tem por trás daquela pessoa? Aquela pessoa tá soltando informação porque é aquilo mesmo, ou ela tá soltando uma informação para justificar algo que ela acredita e para manipular algo que ela acredita? Entender o que existe por trás daquela informação é importante. E aí pensar que existe o fato
E existe a interpretação. Se eu disser pra você, Bia, sua camisa é amarela, é um fato. A sua camisa é amarela, de fato. Agora, se eu te disser, Bia, sua camisa é amarelo ovo. Aí é uma interpretação. Aí é uma interpretação. Você pode dizer, não, minha camisa é amarelo limão. E eu te disser, mas isso é uma interpretação, não é um fato. Tem essa diferença do que é fato, do que é interpretação, do que é análise, do que é opinião também. É importante para a gente começar a entender fake news. Por quê? Às vezes uma informação, ela é um fato e pronto. E aí tá legal, é isso. A informação é verídica, ela veio de uma fonte confiável, ela é um fato, ela tem um cunho que eu posso compartilhar. Às vezes ela é só uma opinião, uma análise, e aí é fazer o filtro. Ah, eu concordo. Ou não, o que que eu penso sobre isso? O que que eu posso. Deixa eu ver uma opinião contrária àquela. Ah, sim, pra ter os dois lados, né? Ver Exato. tudo, né? E existe uma outra coisa na fake news, e aí eu prometo que eu paro de me estender aqui, porque talvez eu esteja falando demais, Não, que relaxa. existe o que é mentira, existe a meia-verdade, existe a verdade manipulada. Isso é muito importante a gente pensar quando a gente fala de fake news. Porque o que é mentira é escrachado. É fácil de você distinguir, né? Então, o que é mentira? Eu olho para esse livro aqui, eu falo, o fundo desse livro é azul. É mentira. Escrachada. É uma mentira escrachada. Agora, eu posso pegar uma verdade e usar ela para dizer para manipular a opinião de uma pessoa sobre aquilo. Como é que seria, mais ou menos? Seria, por exemplo, quando eu digo assim: não vão taxar o Pix, mas pode ser que taxem no futuro. Eu estou usando o seu medo, um sentimento que existe, para colocar uma dúvida na sua cabeça sobre uma informação que é real, que é não vão taxar o Pix. Você percebe que eu peguei uma informação que é real, usei ela para o que eu queria, que é. E aí eu peguei um sentimento seu para mudar o sentido de como aquela informação né? te atinge. Entra um contraste, né? Tipo, por Exato. exemplo, você fala, mas aí você, na mesma frase, você se opõe, né? Manipulando aquilo com seu medo. Isso. Eu não sei se todo mundo viu a polêmica do pé de meia, né? Que está acontecendo agora. Uma questão técnica que está impedindo que os recursos que são destinados ao pé de meia cheguem ao programa. Qual que é muita manchete que acontece por aí, principalmente no TikTok? O pé de meia vai acabar. Eu vi. Isso aí. Que vai acabar, que não vai, ninguém vai mais receber e não sei o que, não sei o que. Existe um problema por trás que as pessoas estão transformando o discurso em o pé de meia vai acabar. Você entende como às vezes não é só você contar uma mentira escrachada, é muito mais a maneira com que você manipula aquela informação. E eu acho que muitas pessoas às vezes acabam tão fixas em manipular, em acabar, que elas colocam umas coisas nada a ver no meio, né? Talvez. Eu acho que existe, a gente chama de jabuti, né? Jabuti, O jabuti no meio de um discurso. Uma grande parte do seu discurso é verdade, mas aí como você quer aproveitar aquilo para você contar uma história esdrúxula e aí como você contou muita verdade no meio daquela história esdrúxula, a pessoa acredita inclusive naquela história esdrúxula. Nossa. Seria muito importante se a escola ensinasse pra gente como distinguir, como saber se aquilo é uma fake news ou não. Por exemplo, tudo isso que você me falou agora, né? Eu acho que seria muito, muito, muito importante, porque gente, a população iria assim, ó, subpopulação, né? Como é que eu posso dizer? A inteligência, o pensamento autocrítico deles iria subir de uma forma tão grande, né? Porque muitos estão assim dessa forma porque caem fake news e aí vai espalhando notícia fake e vai criando opinião, sendo que aquela opinião foi baseada em algo não verdadeiro, né? Isso, e aí isso esbarra naquele conhecimento do dia a dia que a gente falou, de atualidades, né? Que seria importante das pessoas terem acesso. Uma outra coisa legal que a gente está num mundo de rede social. Isso é fato. E não tem como sair. E não tem como sair. E aí, quando você ajuda o aluno a conseguir distinguir
que é real, o que é fake dentro da rede social, isso também é algo muito importante para o professor trazer. Exato. Existe, por exemplo, existe um movimento de TikTok que é dos jovens conservadores, né? Que são jovens que se dizem conservadores e ficam falando sobre isso no TikTok. E aí esses jovens pegaram uma música da época da ditadura, um clássico deles, Regina, que é Como Nossos Pais, que é uma música que fala sobre esse momento de desalento da ditadura, sobre você não poder falar, sobre você não ter liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e transformaram essa crítica à ditadura, essa crítica clara à ditadura, em uma ode, em algo que celebra o conservadorismo. Como se a música fosse uma maneira de corroborar aquela ideia do conservadorismo. Se encaixasse se encaixar naquilo, né? Sendo que não tem nada a ver Isso uma não coisa faz com o outra. menor sentido. Então, um papel aí do professor também poderia ser: vocês sabem de onde vem essa música? Eu acho que às vezes é até uma forma de, talvez, desrespeito por tudo que o pessoal passou daquela época e relacionar com isso, né? Correlacionar. E é um assunto que traria também o interesse do aluno, né? É uma maneira de você falar de política, de uma maneira atual, de você ensinar a identificar fake news, um assunto que super vai interessar o aluno. Por quê? Porque aquilo ele viu no TikTok. Porque passou por ele lá. Então, se conecta com a realidade dele, por exemplo. E a gente sabe, né, que, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, a maioria da população não sabe qual é o papel de um vereador, deputado e assim por diante, né? E como a gente pode fortalecer a democracia se a escola ela nunca coloca isso como prioridade, se ela não ensina isso, se ela não fala sobre isso, né, como você havia falado antes? Eu acho que isso é bem importante, assim, e aí passa por educação cívica, que é entender. Quando você entende qual que é o papel de cada agente político ali, você está entendendo como, como o Estado pode te ajudar. Porque, no final das contas, o Estado está aqui para servir ao povo. O Estado está aqui para resolver a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas vivam melhor. Se a gente não sabe o que faz um vereador, a gente não sabe como que a gente usa o Estado para o nosso bem-estar, por exemplo. E isso talvez não seja explicado na escola, primeiro, porque na perspectiva histórica fica difícil você ensinar o que faz um vereador, né? Você ensina para que servem os três poderes, você ensina que em algum momento da história fez sentido você ter três poderes para trazer um pouco de equilíbrio pro poder de uma pessoa só, né? Então, isso faz sentido. Agora, como que a gente entra no detalhe, né? Porque aí, para explicar isso, você teria que entrar no detalhe. Sim, existem três poderes. Esses três poderes, eles têm relação com uma questão geográfica. Então, quando a gente está falando de Brasil, quais são os três poderes? O presidente da República, o legislativo, embaixo, que aí o legislativo é dividido em dois: Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, que fazem as leis, né? O executivo, ele executa as leis, então ele faz com que a Constituição, com que o que está definido no Brasil seja aplicado. O legislativo, ele cria e fiscaliza esse trabalho, e cria novas leis. E o judiciário, ele está sempre ali fazendo a mediação para que nenhum dos dois exceda o seu poder, tá? E defenda os interesses do povo. E aí o judiciário no Brasil é o STF. Só que, só que a gente tem uma divisão um pouco mais abaixo, que são os estados. E aí, quais são os três poderes quando a gente está falando de estado? E aí, o que é competência do estado? É definir leis e executar leis que fazem sentido para o estado de São Paulo, por exemplo. Então, é preocupação do Estado, a locomoção das pessoas. Então, o metrô, por exemplo, o transporte, o trânsito. Educação do ensino médio, é um trabalho do Estado. Mas eu acho que muitas vezes nem eles sabem o que acontece por baixo e talvez implementam leis, né? E existe um papel no Estado de implementar leis estaduais, né? Que são as leis que
são específicas para cada lugar, que fazem sentido para aquela comunidade. Porque às vezes uma lei que faz sentido para uma comunidade, ela não precisa ser decidida pelo governo federal, né? Porque as pessoas daquele estado que sabem o que é melhor para elas, que entendem aquela dinâmica, Que vivem ali, que né? vivem aquela dinâmica. E aí, quem cria as leis no estado são os deputados estaduais. Então, quando você vota para deputado federal, você está votando para pessoas que vão criar leis nacionais. E muitas pessoas nem sabem disso, né? Muitas pessoas nem sabem disso. Quando você vota para deputado estadual, você está escolhendo pessoas que vão criar as leis do seu estado. E quando você vota para vereador, você escolhe pessoas que vão criar as leis da sua cidade. É a mesma relação, só que em esferas menores. Uma esfera é do país, a outra é do estado e a outra do município. Essa explicação é uma explicação que pouquíssimas pessoas têm na escola. Acho que eu não tive na minha escola. Não sei se você teve na sua. Não, na minha nem quase se fala de política, né? Assim, atualmente. E eu queria saber qual que é a diferença do vereador pro, pro prefeito, porque na minha cabeça, gente do céu, não sei de onde que eu tirei isso, que vereador era de bairro, na minha opinião. Não, Não sei o de onde. vereador ele tá ligado ao município. A diferença do vereador para o prefeito é aquela diferença dos três poderes que eu estava falando. O prefeito ele tem um papel de executar a lei. Então vamos supor aqui, é uma lei do município que toda escola municipal tem que ter merenda, tá? Dando um exemplo. O papel do prefeito é organizar a distribuição dessa merenda, fazer os repasses para que toda escola consiga ter merenda, encontrar o fornecedor para essa merenda. Esse é o papel do prefeito. O papel do vereador é criar uma lei que garante que toda escola vai ter Então vai ele ter merenda. cria a lei, né? Ele cria a lei. Ou ele fiscaliza, ou ele vai passar de escola em escola, vendo ali. A lei da merenda está sendo cumprida nessa escola? A lei da merenda está sendo cumprida nessa? Está sendo cumprida nessa? Se não tiver, ele vai fazer uma pergunta para o prefeito. Prefeito, por que a merenda não está chegando nessa escola? O que está acontecendo? Esse é o papel do vereador. Esse também é o papel do deputado estadual, a nível de governo, e do deputado federal, a nível de país. Ele fiscaliza, né? Ele vê se tá tudo certinho. Ele cria a lei e ele fiscaliza a lei. O legislativo ele faz esses dois trabalhos, tanto de fiscalizar quanto o de criar novas leis, leis que fazem sentido. A lei de proibição de celular nas escolas, por exemplo, ela surgiu primeiro como uma lei estadual, se eu não me engano. Não me lembro agora se foi estadual ou se foi municipal, me desculpem. Acho que foi estadual mesmo. E aí deu tão certo, ela teve um mecanismo tão legal e que fazia tanto sentido para a população do Brasil inteiro que aí ela virou uma lei federal. Mas ela surgiu primeiro como uma demanda de um estado. E aí o papel do prefeito é: tá, eu vou conversar com todas as escolas para ver como isso vai ser feito. Escola, você tem um lugar para colocar o celular? Ou a gente precisa construir esse lugar para você? Você tem uma verba para construir isso? Ou eu preciso te repassar? Você está seguro de qual o mecanismo que você vai usar para proibir o celular? Esse é o papel do executivo. Fazer com que as medidas implantadas pelo legislativo funcionem. Gente do céu, eu não sabia de nada disso. Eu acho tão incrível que, tipo, gente, da onde que eu tirei que o vereador era de bairro? Não, mas muita gente não sabe qual é o trabalho de um vereador. Eu acho que a grande maioria dos jovens, quando sai da escola, não sabem o que faz um vereador. Exatamente. E a gente lá nem sabe em quem vai votar e aí vota em qualquer um. Isso só mostra que o nosso sistema educacional está falhando de alguma maneira. Exato. Se a maioria das pessoas saem da escola sem saber o que faz um vereador, é porque a gente não está conseguindo passar a mensagem da maneira correta. Exato. A política, a escola não fala sobre. Voltando ao assunto da polarização, você acha que a polarização entre a direita e a esquerda, ela ajuda ou ela atrapalha? Eu acho que direita e esquerda deveria servir como referência, para a gente saber qual que é a visão de mundo daquela pessoa, daquele político, enfim, de quem está Quais falando. ideologias que a gente vai querer. É uma questão de visão de mundo, de valor, de qual valor que aquela pessoa tem. Porque, só dando um passo atrás, tentando explicar rapidamente o conceito de esquerda e direita, ele é um conceito datado, ele é um conceito muito antigo. A esquerda e a direita, essa ideia surgiu com a Revolução Francesa, em 1789, e aí por isso que é importante a gente estudar a história, para a gente ter a referência política.
surgiu na Revolução Francesa, o que acontece? A França estava passando por um momento de transformação muito grande, querendo limitar o poder do rei. E aí Era uma monarquia, hein? era uma monarquia absolutista dividida entre a nobreza, o clero e o povo, que aí tinha a burguesia, né, que eram pessoas mais ricas, falando de uma maneira muito leiga do, né, daquele conceito de povo, e as outras pessoas que eram profissionais liberais, médicos, artesãos, outras coisas. E aí a burguesia começou a ter um poder maior, enriquecer e querer ter acesso a parte desse poder. E aí começou-se a falar em limitar o poder do rei. E aí a França estava numa situação econômica muito difícil também, cobrar impostos, enfim. Com essa crise colocada, num certo momento, o rei sentou para fazer uma nova constituição. Quando ele sentou, ele convocou uma assembleia, né, uma reunião. Quando ele sentou, ele chamou a nobreza para dialogar, mas também chamou essa parte da burguesia que estava infeliz, que eram pessoas que estavam fazendo protestos, que queriam derrubar o rei, e ele chamou essas pessoas para conversar. O conceito de esquerda e direita surge simplesmente em que lugar cada uma dessas camadas da sociedade senta perto do rei. Então, imagina, o rei está sentado aqui no meio. Uhum. A nobreza, quando sentou para conversar nessa reunião, sentou do lado direito do rei. A burguesia, né, que eram esse povo que eu falei, sentou do lado esquerdo do rei. Por isso que surgiu o conceito de direita e esquerda. Gente. As pessoas que sentavam aqui na nobreza, elas tinham uma visão de mundo mais que a gente pode chamar de conservadora, porque elas queriam que a mudança ocorresse de maneira muito lenta, muito devagar, que não fossem mudanças estruturais que mexessem demais com os privilégios deles, com a vida das pessoas. E as pessoas que sentavam à esquerda do rei queriam uma transformação mais radical. Algumas falavam do fim da monarquia, por exemplo, e da implantação de uma república. Mais poder ao povo, poder de voto, por exemplo. Então, foi dessa ideia que, de um lado, tinha pessoas mais conservadoras e, de um lado, tinha pessoas que a gente chama de progressistas, porque queriam mais progresso, que surgiu o conceito de direita e esquerda. Só que o mundo mudou muito Desde lá. desde lá. Muita coisa aconteceu, o mundo evoluiu, outros conceitos de ideologia política foram surgindo, surgiu o liberalismo, surgiu o socialismo, surgiu o marxismo, surgiu o comunismo, surgiram 1 milhão de outras ideologias que tornam esse conceito muito difícil da gente reduzir numa caixinha de direita e numa caixinha de esquerda. Por exemplo, eu trouxe até uma régua para tentar mostrar para a gente fazer aqui, como se essa régua fosse um espectro político, tá? Uhum. Vamos dizer que aqui o 15 é o centro. Então, a gente está aqui. Vamos dizer que aqui o 15, que é o meio da régua, é o centro. A gente tem ideologias à direita, ideologias à esquerda. Existem várias direitas dentro da direita. Existe a extrema-direita, que é uma direita completamente autoritária, que é uma direita que fala em ditadura, que é uma direita que quer fechar o Congresso, que é restrição de liberdades individuais, por exemplo. Mas existem várias direitas dentro da direita. Existe uma direita que tem só uma visão um pouco econômica, um pouco mais arrojada. Existe uma mais avançada, que quer que o Estado interfira muito menos na economia. Existe uma outra direita, que é uma direita que é mais conservadora, que tem a ver com uma questão de costumes, que tem a ver com uma questão de ser uma direita muito mais conectada com a religião, com os valores da religião, que é uma direita contrária, por exemplo, a questões como aborto, enfim, e a direitos femininos e LGBT, que também é direita. Então, você vê que eu estou falando de várias direitas dentro de um mesmo lado, de um mesmo espectro político. Existe, por exemplo, um segmento à direita que consegue dizer assim, tá, o mundo é muito desigual. Existe a desigualdade, existe a pobreza. Eu vou ter que combatê-la. E aí, essa direita é uma direita que está aqui, ó, pertinho do centro. Não é uma direita que está aqui, por exemplo. Só que as pessoas se convencionaram a chamar
tudo da mesma coisa. E a mesma coisa funciona para a esquerda. Existe uma esquerda, que é a extrema esquerda, que é uma esquerda autoritária. Que é a esquerda, por exemplo, que a gente vê em governos como o que ocorre na Venezuela, por exemplo. Que é uma esquerda que se você tem uma teoria muito legal que se chama teoria da ferradura. Que é se você pegar essa régua e dobrar, você vai ver que os extremos se aproximam. Que os extremos têm valores parecidos. Por quê? Ambos os lados aqui têm ideias ditatoriais, por exemplo. Ambos os lados têm restrição de direitos. Só que com valores diferentes. Agora, tem uma esquerda que está mais perto aqui do centro, que é uma esquerda que entende que o capitalismo é um sistema que existe, que não vai mudar e que tem que se relacionar com ele. E que aí vai ter medidas econômicas mais ligadas ao capitalismo, mas que vai olhar muito para o social, que vai olhar muito em como ajudar as pessoas, em como reduzir desigualdade. Isso é a esquerda. Que é uma esquerda próxima, por exemplo, ao que acontece em Portugal, a, aos valores predominantes em Portugal, por exemplo. Então você vê que existem várias esquerdas dentro da mesma esquerda e várias direitas dentro da mesma esquerda, dentro da mesma direita. Mas o pessoal engloba tudo, né? As pessoas tendem a colocar tudo no mesmo balaio, tudo na mesma casinha. Então, essa é uma discussão mas para você ter essa discussão de forma fria e racional, é muito difícil, porque política também é sobre paixão. E mexe com a cabeça das pessoas nesse lugar. Então é muito difícil, às vezes, as pessoas conseguirem admitir, quando uma pessoa, por exemplo, de direita, conseguir admitir que tem uma esquerda que é boa, que tem uma esquerda que é necessária, que tem uma esquerda com quem ela pode encontrar pontos de concordância. E para a esquerda também é muito difícil entender que existe uma direita que é boa, que existem pontos de concordância também. Isso cria a polarização. Só que é isso, direita e esquerda é um mundo à parte, muito complexo. Exato. E você se aprofunda, e a gente, quando vai vendo, vai se aprofundando cada vez mais e mais. Gente, amei, acabei de ter uma aula de história totalmente completa, agora eu vou. E eu acho incrível, né, que quanto mais você vai sabendo da política, mais você quer saber, mais você se interessa, e mais você quer correndo atrás, né? Porque tudo é política. Exato. É muito importante que a gente lembre disso. Tudo é política. O nosso dia a dia não funciona se a gente não tiver política, se a gente não tiver conectado com política. E eu só queria terminar dizendo isso porque a gente tende a se afastar e a colocar a política de uma maneira A ter medo, né? completamente parte do nosso dia a dia. E não, ela devia estar cada vez mais perto da gente. Exato, né? Porque se você não tem a política, você não vive, né? Exato. Bom, e agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é a placa fala. Aqui a gente tem 5 placas. Provavelmente a gente já falou sobre todos esses temas. Mas se você quiser virar todas as placas e ver qual que você quer escolher, pode virar. Ou se você quiser escolher as cegas, também você que sabe. Eu vou às cegas porque eu acho mais divertido, então bora lá. Quero essa aqui. Eu viro ou você vira? Pode virar. E mostra pra câmera. Consciência social Uau! é o assunto. O que é a consciência social? É a gente entender como a gente se relaciona com o mundo e o quanto é importante a gente ter essa referência. Consciência social é sobre a gente entender que existem pessoas que vivem em situações diferentes da gente. É a gente procurar olhar por outras perspectivas, é a gente tentar entender os nossos privilégios ou a falta de privilégio do outro. Consciência social, e isso por que isso é muito importante? Por que isso talvez eu diria que é uma coisa que não se fala, mas que a gente devia falar na nossa formação? Porque isso ajuda a gente a viver em comunidade e a sair da polarização. Quando a gente consegue olhar para a realidade do outro, a gente consegue entender por que para o outro aquele talvez seja um assunto que faça tanto sentido e que para a gente não faz. Ou por que tal atitude ele tomou, né? Ou porque ele tomou tal atitude, ou porque ele vive daquela forma, ou porque ele defende aquela ideia ou aquele valor. Eu acho que a consciência social, ela é uma das coisas mais importantes que um ser humano deve ter, né?
Infelizmente, nem todos têm isso, né? Muitos acham que todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo vive numa mesma bolinha, sendo que não, né, gente? Cada um É tem uma isso. vida, né? E é muito diferente eu sair pra trabalhar de você sair pra trabalhar ou de Exato, outras pessoas que estão aqui no exato. estúdio Tem gente saírem que, pra por trabalhar. exemplo, sai de casa às 7 horas da manhã para chegar aqui às 10. E tem gente que sai 9h30 para chegar aqui às 10, né? Exato. Então, é totalmente diferente. Bom, o nosso podcast, felizmente, está chegando ao fim. Ah, Eu amei, eu mas a amei gente tem também a nossa uma última conversa. dinâmica, que é a quadra, ó, a lousa, que a gente vai te entregar uma lousa e você vai escrever uma frase que você escreveria para todos os jovens do Brasil, os jovens alunos, o que você escreveria para eles? Tá. E você aí de casa, hein, pessoal? O que que vocês escreveriam? Deixem aí nos comentários. E aproveitando enquanto ela está escrevendo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Só queria, antes de escrever, agradecer pelo convite, pela conversa, foi muito bom. Espero que a gente possa ter mais papos importantes como esse. Eu que agradeço por essa aula grátis que você deu aqui Ah, para mim, que foi incrível. Saibam que as nossas garrafinhas estão à venda apenas R$ 35. A gente tem de duas cores. Temos dessa, que é. Eu esqueci o nome da cor, sim. Temos essa que é roxa e temos a verde neon, gente. Não esqueçam, não esqueçam. Meu Deus do céu, mas eu tô com mania de ficar com obrigatoriedade. Mas não, não esqueçam, né? Não esqueçam, estão me perseguindo, né? Eu mostro pra câmera? Isso. Então, a frase que eu escrevi é: política é sobre a sua vida. Para dizer só e terminar com essa mensagem que a política impacta diretamente Uhum. em como a gente vive a nossa vida, em como a gente realiza os nossos sonhos, em como a gente tem acesso ou não às coisas. Então, se apropria, estuda, conhece, se aproxima, tenta entender, porque é a forma que você tem de melhorar um pouco a sua vida. Ver os dois. Exato. E professor, exato. Ver os dois lados, né? Não ser imparcial, né? Que muitas das Isso, vezes na política eu acho que tem muita imparcialidade, né? Não sei, total. né? É que eu não sei muito bem sobre, né? Mas agora eu tô sabendo mais, eu vou pesquisar mais. Bom, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada. Eu adorei, eu amei tudo isso, essa aula grátis, né? Como eu havia dito antes. O que você achou? Eu adorei. Eu amei estar aqui com Que vocês. bom. E sempre que quiserem e precisarem e quiserem falar de política, falar sobre educação política, educação midiática, pode me chamar que eu volto. Muito obrigada a você também que assistiu até agora o nosso episódio. E se você é um especialista ou um aluno e quer participar do nosso podcast, ou tanto como entrevistador ou como entrevistado, não esqueça de ir no nosso link lá no bio do Instagram, clica no Forms e colocar lá, assinar qual você quer e o que quer. Bom, gente, muito obrigada. Um beijo, tchau!